Uma das maiores provas contra o Luciano Hang é o seguinte, aqui tem uma conversa do Alan dos Santos com o sócio dele, em que ele começa a falar sobre o Luciano Hang. Quem quiser pausa aí para ler, a qualidade não tá das melhores, não é o meu celular não. A maneira como foi feita o PDF lá do STF, para impressão tá boa, mas para salvar fica muito ruim, mesmo dando zoom fica ruim. E aí tá falando ele com o sócio dele, aí o cara fala, nada do Hang ainda? Ansioso. Aí o Alan dos Santos fala, nada. Aí o cara fala, ó, não quer tentar ligar para ver se ele atende? Aí o Alan dos Santos fala, ó, falei com o Luciano Hang. Isso em 2019. Aí o cara, opa, ok. Aí depois, o Alan dos Santos fala, aí meses depois, com o Eduardo Bolsonaro. E aí eles começam a falar sobre o Luciano Hang financiar o Terça Livre. Ali, o Terça Livre já estava sendo usado, era o site do Alan dos Santos, para pregar fake news contra os ministros do STF e pregar golpe de Estado. Ok, o Terça Livre era o principal site que era utilizado para pregar golpe de Estado. E aí, o Eduardo Bolsonaro passa um outro contato do Luciano Hang para o Alan dos Santos, e o Alan dos Santos fala isso aqui, ó, o Luciano Hang tá dentro, patrocínio para o programa. Ok. Aí os documentos, aí lá eu lendo lá as páginas, os documentos vão mostrando o quê? Que a polícia descobriu que, na verdade, o patrocínio para o programa era o seguinte, o programa disseminava fake news, precisava de financiamento para disseminar fake news, para incitar as pessoas a golpe de Estado. Eu vou te mostrar aqui as provas disso. E o Luciano Hang patrocinava o programa para patrocinar indiretamente o golpe de Estado, sabendo, não é que o Luciano Hang estava apenas querendo patrocinar um programa de alguém que defendia o Bolsonaro. Não, ele sabia que ele estava patrocinando o golpe de Estado. Aqui tem, sobre o que acharam na casa do Alan dos Santos, olha só, você vai ver alguns papéis que mostram exatamente o que queria o Alan dos Santos. Aqui tem a decisão da STF, quem quiser pausar aí para ler o que está escrito, que essa aqui tá fácil de ler. E aqui a mensagem, um papel encontrado na casa do Alan dos Santos. Tá aqui, o objetivo dele aí era materializar a ira popular contra os governadores e prefeitos. Isso foi em 2020 já, quando começaram os atos antidemocráticos. Aí ele, que saiam às ruas, derrubar governadores e prefeitos. Aí ele falava, fim, último, aí os meios. Tá, ok. Aí, o que se percebeu pela investigação é o seguinte, é que materializar a ira da população contra governadores e prefeitos era o meio intermediário para derrubar depois os ministros do STF. Então, derrubando governadores e prefeitos, porque lembra que tinha pandemia, isolamento social, tudo mais, o Bolsonaro estava contra o isolamento. Estamos sendo o terror desse desgoverno nas redes e nas ruas, e agora seremos também em Brasília. Thiago dos Reis 1399 com Lula presidente. É muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim as coisas vão melhorar. Social, queria que as pessoas saíssem, ele era contra o uso de máscara, por exemplo. Então, tentando as pessoas saírem na rua para criar essa convulsão social, eles iam usar isso de base para atacar o Supremo Tribunal Federal. Lembre-se, inclusive, que parte do plano, que foi financiado também por esses empresários, era aquele acampamento lá do Gado 300, da Sara Giromini, que ficou acampado em frente ao STF. Inclusive, ela deu entrevista dizendo que tinha armas lá, tudo mais. Então, o acampamento era para quê? Para quando o pessoal incitado pelo Alan dos Santos, que estava sendo financiado por esses empresários, começasse a sair nas ruas e causar um caos no meio da pandemia, aqueles 300 já tivessem apostos para tentar invadir o Supremo Tribunal Federal armados de maneira violenta. Esse era o plano do Alan dos Santos, e o STF tem tudo sobre Alan dos Santos, Luciano Hang e sobre como eles financiavam. Só que não era só o Luciano Hang. O empresário dono do Coco Bangu, também ajudava a financiar. E aí segue aqui as provas. Aqui encontrado na casa do Alan dos Santos estava aqui os parceiros-chave. Aqui está escrito Avan, que é do dono da Avan. A qualidade está realmente muito ruim. Você vê que até o texto, mesmo se eu ampliar, não dá para ler direito, porque os anexos que colocou o juiz nas folhas, ele indica em qual inquérito o Alexandre de Moraes pode, em um clique, ir lá e ver em qualidade boa, mas no anexo fica qualidade ruim mesmo. Mas aqui mostra que o Bernardo Custer, Daniel Silveira e alguns outros bolsonaristas, influenciadores, deputados, eles faziam a parte de convencer a população das fake news. Aí tinha alguns que faziam a parte de financiar isso, exatamente para a mensagem deles chegarem a mais pessoas. Aí eles citam, o juiz cita os depoimentos
de várias pessoas do Gabinete do Ódio. Essas pessoas confirmam que o Gabinete do Ódio realmente existe e confirmam que o Gabinete do Ódio é chamado pelos próprios bolsonaristas de Gabinete do Ódio. Tem uma coisa que muita gente não sabe. A nomenclatura Gabinete do Ódio, não foi dada por mim, nem pela esquerda, nem pela imprensa. Foi dada pelo próprio bolsonarismo. Eles sabem que eles estão disseminando ódio. Eles se autoproclamam Gabinete do Ódio. E que o Gabinete do Ódio funciona no andar onde tem o escritório do Bolsonaro no Palácio do Planalto. Aí, pelos depoimentos, perceberam que um outro empresário, que é o Antônio Facuri, que também está naquele grupo, mas que não tinha mensagem dele até então, também ajudava a financiar tudo isso. Aqui tem uma mensagem do Antônio Facuri, em que ele também fala do dono da van. Eles estão aqui, ó, tá aqui o Facuri. As mensagens realmente, há qualidade para ler, mesmo se ampliar, você vê que fica muito difícil de ler, por conta disso, é um dos anexos lá do processo. Mas, depois eu achei o teor das mensagens. Tentei melhorar a qualidade da imagem para ver se dá para ler, mas ele está falando de uma pesquisa da Quest que falava sobre o STF, e eles não concordavam com a pesquisa da Quest. Então eles queriam fazer uma pesquisa deles, dos bolsonaristas, para mostrar para a população que, na verdade, as pessoas estão contra o Supremo Tribunal Federal. Ok. Aí, olha só o que acontece. Ele começa a falar... Ele começa a perguntar se a SECOM, Secretaria de Comunicação, pode pagar por isso. E outro rapaz fala, não, a SECOM não pode pagar por isso. Ele fala aqui, ó, claramente, SECOM não pode pagar isso. Eu vou ver se dá para ler aqui, ó. Ele fala isso. Aí ele começa a falar, olha, então a gente pode fazer um pool de empresários. Aí ele fala, por exemplo, ele cita aqui o Luciano da Van. Aí ele diz, o Luciano me disse, eu pago, mas eu tenho que saber o que é exatamente, porque isso tem que funcionar. Quer dizer, ele fala que o Luciano paga uma pesquisa que é para mostrar para a população, que é para incitar a população a atacar o STF, Supremo Tribunal Federal, cada vez mais. Aí vem a pior parte. Aí começa a vir a pior parte da longa manifestação do juiz auxiliar de 121 páginas. Ele começa a mostrar a ligação do Luciano Hang com o Marlon Bonilha. Marlon Bonilha é esse aqui, ó. Essa é a foto que está lá na manifestação. Como é um anexo, a foto fica em qualidade ruim. Ok. Aí aqui, ele também está no Palácio do Planalto, ao lado do ministro Ramos, ao lado do Bolsonaro e tantos outros. Ok. Esse é o Marlon Bonilha. Quem é Marlon Bonilha? Marlon Bonilha colocou caminhões na frente do Supremo Tribunal Federal. Lembra no ano passado, em 7 de setembro, quando invadiram a Praça dos Três Poderes? Se você não se lembra, a polícia fez um cerco para que nenhum caminhão, e tinham vários caminhões lá em Brasília, com bandeiras do Brasil e tudo mais, pró-Bolsonaro, para que nenhum caminhão pudesse entrar na Praça dos Três Poderes. Então, foi feito ali um cerco. Porém, esses caminhões são caminhões grandes, eles começaram a empurrar os policiais e furaram o cerco da polícia, o que é ilegal. E aí eles chegaram bem na Praça dos Três Poderes, onde a polícia fez um outro cerco. Eles não chegaram a ficar exatamente em frente ao STF como eles queriam, mas eles estavam tentando invadir, falando de invadir e tudo mais. O que acontece é que eles foram murchando conforme eles foram vendo que estava sendo um fracasso ali de público. Achavam que ia ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas e que ia dar certo. Não deu. Aí o STF fez uma lição de casa, né? Pegou a placa dos caminhões e aqui, ó. 5 desses caminhões tinha aqui, Marlon Bonilha. Só que é uma lista muito grande, é uma lista com mais de 30 caminhões, dos quais 10 pertencem diretamente ao Marlon Bonilha e outros pertencem a sócios dele, ao grupo dele. Aí aqui aparece a foto dos caminhões, aqui saiu uma notícia até na mídia colocando, ó, dono da Protorque, a empresa do Marlon Bonilha, comparsa de Luciano Hang, mantém 10 caminhões diante do STF para atemorizar ministros. E aí eles descobriram, por quebras de sigilo, que o Luciano Hang é praticamente sócio do dono da Protorque. Ou seja, o parceiro de negócios do Luciano Hang colocou os caminhões na frente do STF para aterrorizar os ministros. E aí fizeram até um gráfico, no gráfico que mostra o seguinte aqui, ó, como é que funciona a quadrilha bolsonarista. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou te mostrar cada parte do gráfico aqui individualmente. Tá aqui, ó. O Luciano Hang tem uma parceria comercial em que ele investe milhões na Protorque. Protorque, que é a empresa do Marlon Bonilha, e que colocou 10 caminhões na frente do STF. Ó. Fica muito difícil alguém falar aqui que não tem nada contra o Luciano Hang, porque ó, tá muito difícil. Ele realmente financia e o pessoal colocou. Ele também financiou o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, que é ligado a vários comunicadores e empresários que financiam e incentivam um golpe de Estado. O Alan dos Santos também, que é o responsável pelas fake news e pelo Gabinete do Ódio.
A partir do ano que vem, espero lá em Brasília, cara a cara a gente vai aterrorizá-los. Então peço aí, ó, R$13,99 se você é de São Paulo, deputado federal, este aqui que vos fala. Falou!